Então tá, pessoal. Tá gravando já? Vamos falar. Então tá, pessoal. Meu nome é Fábio Lanferdini. Eu sou nascido em Santa Catarina, criado no Rio Grande do Sul, basicamente, né? Fiz a minha formação em Educação Física pelo IPA, aqui em Porto Alegre. Após isso, fiz a minha especialização em Cinesiologia na URGS, mestrado em Ciência do Movimento Humano pela URGS e defendi há pouco tempo a minha tese de doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu venho trabalhando há muitos anos com esporte de alto rendimento, especialmente ciclismo e algumas partes do triatlo, digamos assim, e atualmente venho tentando desenvolver um projeto relacionado ao desempenho na corrida. Ao longo dos anos eu trabalhei com várias linhas de pesquisa dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com relação ao desempenho, à reabilitação, ao treinamento de força, a reabilitação com o uso de diferentes técnicas, entre elas a estimulação elétrica artificial, ao próprio treinamento em si de força, ao uso da laser terapia de baixa potência, entre outras técnicas utilizadas pelo grupo de pesquisa que eu estou vinculado lá na URGS. Bom, dentre todas essas experiências, então me chamou a atenção muito nos últimos anos a laser terapia de baixa potência, que vem sendo uma técnica muito utilizada para reparação tecidual e também para melhora do desempenho em esportes de alto nível, como ciclismo, corrida, entre outros. Dessa forma, então, eu pretendo, a partir de agora, comentar com vocês um pouquinho sobre essa experiência que eu tive nos últimos anos, abordando então essa técnica, a laser terapia de baixa potência, no desempenho e na recuperação muscular. Bom, então, para evidenciar melhor isso, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que interfere no desempenho de um esporte de alto nível, né? Ou o que interfere para uma pessoa recreacional melhorar o seu desempenho com um programa de treinamento. Então, o desempenho ele é basicamente definido como a velocidade ou a potência. Vai depender isso do esporte específico. O desempenho aeróbio, então, seria uma das formas de desempenho, mais o desempenho anaeróbio vezes a eficiência mecânica bruta, né? Ou seja, o valor final lá. Claro que dentro do desempenho aeróbio a gente tem algumas consequências. Por exemplo, a gente tem o segundo limiar de VO2 ou de lactato, que vai definir então especificamente qual o melhor desempenho a partir disso. O consumo máximo de oxigênio, que também interfere então no desempenho. Além disso, se a gente dividir essas subunidades, né, digamos assim, essas variáveis vão estar relacionadas então à densidade capilar, ao volume sistólico, à frequência cardíaca máxima e especialmente ao conteúdo de hemoglobina. Isso vai definir muito o que um atleta de fundo, né, um atleta fundista de resistência, como corrida, ciclismo, natação, triatlo e outros esportes, né, com relação à sua melhora do desempenho. Então, o maior conteúdo de hemoglobina vai definir se um atleta vai ser um grande vencedor ou não. Além disso, com relação ao desempenho anaeróbio, a capacidade total de tamponamento que também pode definir se um atleta, por exemplo, explosivo, de força, de corridas curtas no atletismo, de arremessos no atletismo, entre outras, corridas curtas na natação, vai interferir então no desempenho desses atletas. Por outro lado, a gente tem a eficiência bruta, que basicamente está relacionado então ao percentual de fibras musculares. Nesse caso aqui a gente pode definir como percentual de fibras do tipo 1, né? Ou seja, quanto mais fibras do tipo 1, mais fundista, quanto mais fibras do tipo 2, mais velocista ou mais explosivo vai ser esse atleta ou sujeito. Outras características tais como a antropometria e a elasticidade dos tecidos pode definir também a eficiência bruta ou a eficiência mecânica e, consequentemente, o desempenho dos atletas.
Um caso que a gente pode evidenciar muito em relação a isso, muito conhecido por todos nós, né, o Usain Bolt. Então, em grande parte do desempenho dele nas provas de 100 e 200 metros rasos no atletismo se deve especialmente ao tipo de fibra, que provavelmente ele tem muito semelhante aos outros atletas, né, que são adversários dele, ou seja, grande percentual de fibras tipo 2. Contudo, a antropometria dele é muito maior que a dos outros atletas. Então, o tamanho da passada dele está intimamente relacionado ao desempenho dele. Ou seja, ele dá menos passadas numa prova em relação a um atleta menor e, consequentemente, ele consegue sustentar uma velocidade maior por um tempo maior durante os 100 e os 200 metros rasos. Ou seja, ele ganha a prova não no início da prova, né? Não por explosão muscular, mas sim pela manutenção da velocidade por mais tempo ao longo da prova. Contudo, ao longo do desempenho esportivo ou da prática esportiva, seja um atleta de alto nível ou seja um atleta recreacional ou mesmo uma pessoa que está começando um programa de treino, a gente tem a fadiga limitando esse desempenho aeróbio ou anaeróbio ao longo de uma sessão de treinamento. Bom, a fadiga ela é definida como dois mecanismos principais, um chamado modelo catastrófico, o outro chamado de governo central. Os dois modelos são muito aceitos na literatura, claro que existem críticas em relação a ambos, mas os dois dão uma resposta em relação ao que está acontecendo no organismo, quais as consequências de um processo de fadiga no organismo e quais os limitantes desse processo de fadiga ao longo de uma sessão de treinamento. Então a fadiga ela é um fenômeno multifatorial que vai provocar a redução do desempenho do ciclismo, da corrida, do triatlo, do próprio treinamento de força, de uma sessão de treinamento de força, dentre outras atividades corriqueiras fisicamente. Enfatizando mais para o ciclismo e para a corrida, então, a fadiga muscular ela é central, periférica ou ainda ambas. Ela provoca prejuízo no desempenho durante competições ou mesmo em sessões de treinamento, que vai provocar o decréscimo da performance desses atletas e, consequentemente, vai prejudicar a posição dele lá no final da prova. Bem, então, durante o exercício físico, uma das consequências da fadiga muscular é o acúmulo de lactato ao longo do processo de fadiga muscular. Esse lactato vai ser inicialmente um limitante do desempenho físico. Por outro lado, ao longo desse processo de treinamento, o lactato vai ser reabsorvido pelo organismo e reutilizado como fonte energética. Então, o exercício físico com aquecimento, bem como com o uso de mecanismos reparadores teciduais de uma sessão em relação à outra, vai provocar o processo de redução da fadiga muscular e, consequentemente, aumento do desempenho de atletas de fundo ou de força ao longo de um programa de treinamento. Por outro lado, mais recentemente, a laser terapia de baixa potência tem sido um desses mecanismos investigados para tentar evitar ou postergar o processo de fadiga muscular ocasionado pelo treinamento ou mesmo durante uma prova ou um exercício de força por si só. Mais recentemente, em 2015, Leal Júnior e colaboradores publicaram um artigo científico muito interessante com relação a quais os efeitos do uso da laser terapia de baixa potência utilizada previamente ao exercício sobre o desempenho, então, em dois tipos de exercícios específicos. Esses autores, então, avaliaram nesse artigo alguns artigos científicos publicados anteriormente, onde se aplicava a laser terapia de baixa potência anteriormente à execução do exercício e comparado a uma situação placebo, ou seja, comparado a uma situação onde não havia o uso da laser terapia de baixa potência. E avaliaram em duas situações,
A primeira delas com relação ao tempo de exaustão e a segunda delas com relação ao aumento do número de repetições, por exemplo, num exercício de força. Então, com relação ao aumento do tempo de exaustão, foram avaliados 6 estudos relacionados a isso e essa meta-análise então demonstrou que o uso da laser terapia de baixa potência, como podemos observar aqui nesse gráfico, demonstra diferença significativa com relação ao uso do placebo. Ou seja, o uso da laser terapia de baixa potência vai aumentar o tempo de exaustão, seja ele no ciclismo, seja ele na corrida ou em outro esporte específico, até agora não investigado, mas que vai aumentar o tempo dessa exaustão, ou seja, vai aumentar o desempenho desses atletas ao longo de um programa de treinamento, ou mesmo de uma prova. Por outro lado, a gente pode observar que também o uso da laser terapia de baixa potência, comparado ao uso do placebo em esportes, por exemplo, tais como o treinamento de força, vai provocar o incremento no número de repetições até a fadiga muscular com uma carga específica comparado à situação placebo. Ou seja, se eu aplicar a laser terapia de baixa potência anteriormente a um exercício de força, eu vou conseguir realizar mais repetições do que se eu aplicar uma situação placebo. E isso vai, consequentemente, tem relação, né, com o aumento do desempenho. Além disso, o uso da laser terapia de baixa potência ela é comumente utilizada, né? Ela inicialmente foi utilizada para cicatrização de feridas, para o reparo tecidual, para reduzir a morte tecidual, para reduzir o processo inflamatório, para prevenir lesões agudas e crônicas no esporte e também para aliviar a dor. Então ela tem vários mecanismos de ação e isso vai provocar diferentes adaptações, ou seja, acelerar o processo adaptativo músculo-esquelético, ou mesmo ósseo, ou mesmo tendíneo, a fim de reabilitar mais rapidamente o atleta ou o sujeito para voltar à prática esportiva. Então, o mecanismo da laser terapia de baixa potência associada então ao músculo esquelético, né, ele vai estar relacionado então que a luz infravermelha vai ser captada pelos fotorreceptores celulares, especialmente o citocromo C oxidase, que vai provocar então o aumento das espécies oxidativas de oxigênio e do óxido nítrico, bem como o aumento da disponibilidade de ATP localmente, que vai aumentar então a síntese de RNA e proteínas, consequentemente vai reduzir a fadiga muscular e assim esse processo todo ocasionado ao longo da ação da laser terapia vai aumentar o desempenho, seja ele em exercício de força ou exercícios aeróbios. Diversos estudos então têm sido realizados com relação a isso, exercícios com peso livre, exercícios com células de carga em trabalho isométrico, bem como exercícios em dinamometria isocinética, exercícios também relacionados ao ciclismo, ao circoergômetro e exercícios relacionados à corrida ou a testes de esteira, testes incrementais em esteira. Tem mostrado então que todos esses tipos de exercício, a ação da laser terapia é promissora com o intuito de minimizar então os efeitos deletérios da fadiga muscular ao longo de uma sessão, né, de exercício. Bom, então a laser terapia de baixa potência ela aumenta o número de repetições no caso de testes de exaustão, reduz a perda de força isométrica em testes de fadiga, ou seja, se eu sustentar uma contração isométrica por 60 segundos com laser terapia e sem laser terapia, na situação laser terapia eu vou perder menos força ao longo desses 60 segundos, eu vou reduzir a perda de torque dos músculos extensores do joelho, seja em contrações concêntricas ou mesmo em contrações excêntricas com o uso da laser terapia. Além disso, eu vou aumentar o meu tempo de exaustão num teste incremental em esteira com o uso da laser terapia,
comparado todos esses exercícios aqui, então, com uma situação placebo. Bem, então, outra utilização então, da laser terapia de baixa potência no que se refere à recuperação muscular. Então, a aplicação de laser terapia anteriormente ao exercício, posteriormente ao exercício, ou ambas as situações comparadas às situações placebo, né, será qual dessas possibilidades que deve ser utilizada com o intuito de recuperar mais rapidamente aquele músculo esquelético para a realização de uma nova sessão de treinamento posteriormente. Então, recentemente, alguns estudos têm sido realizados com isso. Um deles, então, investigou o uso de diferentes doses de laser terapia, né? Ou seja, se eu aplicar mais energia dessa luz infravermelho, 10 joules, 30 joules ou 50 joules, ou mesmo uma situação placebo, qual dessas condições vai resultar numa melhor recuperação muscular num teste de exercício excêntrico, ou exercício de força excêntrico. Então, os autores avaliaram marcadores sanguíneos e contrações isocinéticas em dinamômetro em diferentes tempos após a aplicação ou após a realização do exercício. 1 hora, 24 horas, 48 horas, 72 horas e 92 horas após a realização do exercício. O que os autores encontraram? Que o uso da laser terapia de baixa potência, primeiramente, provocou melhoras então da recuperação muscular, e isso pode ser evidenciado pela contração isométrica, né, pela CVM, comparando a situação pré com as situações pós, bem como as diferentes dosagens de laser terapia provocaram diferentes ações no tecido muscular. Ou seja, se eu usar uma dosagem de 10 joules ou de 30 joules, eu vou ter um efeito melhor do que se eu usar uma dosagem mais alta de 50 joules. Então, o uso da laser terapia ela não está relacionada a quanto mais laser aplicado, quanto mais luz aplicada no tecido muscular, melhor vai ser a recuperação. Mas sim, qual a dosagem ótima para aquele tecido muscular específico com relação à melhora então dessa recuperação muscular. Nesse caso aqui, a gente pode observar que foram melhores as dosagens de 10 joules e 30 joules comparadas à dosagem de 50 joules, ou mesmo, né, em último caso aqui, a situação placebo, ou seja, sem o uso da laser terapia. Dessa forma, então, para os músculos extensores do joelho, é mais recomendável usar uma dosagem menor naquele tecido muscular, no caso 10 ou 30 joules, especialmente a dosagem de 30 joules, que é a dosagem intermediária, em relação a uma dosagem mais elevada, com o intuito de recuperar essa força ao longo ou após, né, a realização de um protocolo de fadiga excêntrico. Além disso, a gente pode observar que, com relação à dor muscular, também a dosagem de 30 joules se torna mais benéfica em relação especialmente a dosagem de 10 joules e a dosagem placebo, né, sem o uso de laser terapia, no que se refere à redução da dor muscular após a realização do exercício. Então, como exemplo aqui, a gente pode citar uma sessão aí de um aluno iniciante de treinamento de força, por exemplo, que vai lá realizar a sua sessão de treinamento e vai ter dor muscular tardia após essa sessão de treinamento. Se ele se utilizasse de uma técnica como a laser terapia de baixa potência, provavelmente haveria redução mais rapidamente dessa dor muscular tardia, ou seja, haveria um processo de recuperação muscular melhor para esse aluno e, consequentemente, eu poderia aplicar uma sessão forte de treinamento mais rapidamente, né, mais perto uma sessão da outra, com o intuito de melhorar a hipertrofia muscular. Isso também pode ser evidenciado pela creatina quinase, né, que é um marcador de lesão, onde a gente pode observar que as diferentes dosagens de laser terapia, nesse caso aqui 10 joules, 30 joules, 50 joules, mostram um efeito
muito melhor do que a dosagem placebo com relação ao não aumento da creatina quinase, né, ou desse marcador de lesão muscular após uma sessão de exercício excêntrico. Então, o mecanismo da laser terapia associado então à reparação tecidual, ele tem muita relação com o mesmo mecanismo então associado a um incremento do desempenho visto anteriormente nessa apresentação. Então, a laser terapia vai ser aplicada então lá no tecido muscular, consequentemente vai provocar então um aumento de ATP disponível localmente. Além disso, vai provocar o aumento das espécies reativas de oxigênio, bem como do óxido nítrico. Isso vai provocar, então, a transcrição celular, assim provocando, então, a proliferação celular, que, consequentemente, vai aumentar a síntese de DNA e RNA, ou seja, vai aumentar a rapidez do processo de recuperação tecidual, consequentemente, preparando aquele tecido muscular para uma nova sessão de treinamento aguda, ou mesmo ao longo de um programa de treinamento. Dessa forma, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por presenciarem essa palestra aqui online no Conamov. Se caso tenha interesse no assunto, favor entrar em contato por esse e-mail que vocês estão vendo na apresentação. É um assunto muito atual com relação ao processo de recuperação após exercício ou mesmo para afetar o desempenho, seja ele em qual exercício for. Especialmente em exercícios mais lesivos, tem-se visto que a laser terapia é mais benéfica, ou seja, ela vai provocar uma recuperação muito maior daquele tecido muscular com relação a outras técnicas, tais como a aplicação de gelo ou mesmo a estimulação elétrica artificial, e assim vai possibilitar o aluno, o atleta, que ele aumente cada vez mais a sua hipertrofia muscular, por exemplo, ou a sua capacidade de produção de força durante um programa de treinamento de força, por exemplo, ou mesmo a utilização dessa técnica como intuito de melhorar o desempenho de performance, né, ao longo de uma prova, seja ela de fundo ou de potência, né, uma prova rápida. Tem-se visto que o uso da laser terapia de baixa potência é mais benéfica para atletas de fundo e menos benéfica para atletas de força, né? No caso de provas curtas do atletismo, é um pouco mais complicado de enxergar efeitos benéficos. Isso se deve à ação mitocondrial da laser terapia, que está relacionada então ao processo mitocondrial, ou seja, a disponibilidade de ATP pela via mitocondrial. Por outro lado, é uma técnica ainda que está engatinhando, digamos assim, na área da ciência, e tem muito campo para investigação ainda com relação a essa técnica. Nos próximos meses, aí, provavelmente, nos trabalhos de doutorado, da minha tese de doutorado, que estão relacionados então ao desempenho de ciclismo com o uso de laser terapia, vão ser publicados, e se vocês tiverem interesse em ler e disponibilidade para tal, por favor, enviar um e-mail para esse que está na tela, e eu encaminho os artigos científicos que abordam esse assunto. Quem tiver mais curiosidade também sobre o assunto de outras áreas de investigação da laser terapia, a reparação tecidual, reparação de óssea ou mesmo tendínea, também pode entrar em contato aí, que eu tenho alguns trabalhos com relação a isso. Obrigado a todos pela excelente oportunidade aqui de estar divulgando meu trabalho com vocês aqui online, e vejo vocês aí nos próximos trabalhos. Não deixem de estudar, é crucial, né, para a nossa vida. Obrigado.